Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria fazer um comentário sobre muita notícia que tem aparecido aí. Na verdade, nenhuma dessas notícias são novidade, são todas notícias velhas, já foram todas rebatidas. O problema é que as pessoas não correm atrás, não veem, da onde vieram essas notícias, e eles fazem como se fosse um ciclo. E eles retornam com as notícias, sempre as mesmas notícias, batendo na mesma tecla sobre coisas que já foram comprovadas que não são verdade, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta e a gente bater um papo sobre essas notícias que estão aparecendo, tá? Então, pessoal, a gente falar um pouco primeiro sobre as notícias que vem falando sobre popcorn lung, tá? Que seria pulmão de pipoca, seriam problemas com diacetil, tá? Que, na verdade, é uma bobagem. Por quê? Porque o diacetil foi removido de todos os líquidos de vape já fazem muitos anos, né? Para quem começou no vape há muito tempo atrás, como eu, só o canal já tem quase 10 anos, eu vaporava já há 4, não, muito mais, há 6 anos antes da inauguração do canal, tá? Eu, inclusive, tinha um Facebook que falava sobre isso antes do canal do YouTube. Eu comprei o meu primeiro aparelho em 2009, era um mercado completamente diferente, era uma coisa que as pessoas ainda estavam aprendendo, ainda estavam conhecendo os produtos, tá? E, obviamente, quando surgiu essa informação sobre o diacetil, que aconteceu numa fábrica de pipoca. Olha que interessante. Alguns empregados que estavam trabalhando, manuseando essa pipoca em saco, né, uma coisa industrializada, eles colocavam diacetil nessas pipocas. E o que aconteceu? Eles não estavam usando uma proteção, um EPI para poder ter uma segurança pessoal, absorveram uma quantidade absurda de diacetil, muito alta, e tiveram problemas no pulmão e foram internados, tá? E aí começaram a ficar preocupados, porque, o diacetil, foi o diacetil que fez isso, foi descoberto que o diacetil fazia mal e tal, e começaram a se fazer pesquisas em quantidade de diacetil para gerar aquele problema. E aí o que aconteceu? Foi comprovado que para ter aquele problema teria que ser exposto a uma quantidade de diacetil estúpida, tá? Que não era o que era presente no vape. Porque o diacetil, ele estava presente, não era no vape, ele estava presente nos produtos alimentícios artificiais, tá? Ele era utilizado em todo produto alimentício, todo não, mas vários produtos alimentícios utilizavam esse diacetil, era colocado nos sabores, tá? E isso era utilizado no vape e descobriu que o diacetil para ingestão não fazia mal, mas para você respirar o diacetil que não seria saudável, que poderia se causar problemas, como causou nessas 3 pessoas, tá? Em laboratório tentaram causar o problema novamente em cobaias e outras coisas, e fizeram exaustivos testes, e para conseguir uma condição muito parecida, teria que ser exposto a uma quantidade muito alta de diacetil por muito tempo para conseguir ter um problema parecido com o que essas pessoas tiveram. Não era o caso no vape, porque a quantidade de diacetil que tinha, mesmo nos líquidos daquela época, era muito pequena, extremamente pequena, porque você tem que imaginar que um líquido, tá? Ele basicamente é composto de VG. Tá? Você imagina um Freebase, que naquela época era Freebase, tá? Você tinha 70% no mínimo de VG. Existiam líquidos com 80%, com 90% de VG. E o restante, você tem o PG, que é usado para diluir as substâncias nicotina e essência alimentícia. Então, a quantidade de PG, ela vem na dissolução dessas duas. E aí você tem que excluir. Você tem 70% de VG, aí você tem uma quantidade de nicotina, que já dá pelo menos uns, sei lá,
1%, 0,3%, e aí você tinha mais a quantidade de PG, que já dava mais uns 15%. E o que sobrava eram as essências alimentícias. E no meio dessas essências alimentícias, algumas tinham um pouco de diacetil. Então era uma quantidade de diacetil muito, muito pequena. Ou seja, para você causar um problema que aquelas pessoas tiveram, você tinha que ser exposto e ter utilizado por muitos anos, muitos anos, para você conseguir ter algum problema com aquele diacetil. Mesmo assim, os fabricantes de essência alimentícia, como a Capela, Flavorá, Inauera, Flavor Oeste, todas as grandes fabricantes de essência alimentícia para vape, fizeram todo um projeto e removeram o diacetil dos líquidos. Isso eu estou dizendo para vocês, gente, faz 8, 9 anos atrás, isso foi removido dos líquidos. Então, há muito tempo, os nossos líquidos não têm diacetil, tá? Eles não possuem diacetil. Então, não precisa se preocupar com essas notícias de Popcorn Lang, ok? Então, vamos botar um ponto e encerrar sobre isso daí. Agora vamos passar por um outro problema que toda hora volta, a gente bate em cima, que é o EVALI, tá? Ah, porque o vape causa o EVALI, uma doença pulmonar que foi descoberta nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, vamos ser um pouco inteligentes e parar para pensar. O vape foi criado em 2003. Ele existe há 22 anos. Por que que apenas nos Estados Unidos houveram problemas de EVALI? Tá? E foi o que aconteceu. O CDC, que é o órgão de controle de doenças americano, falou, não, é uma doença chamada EVALI causada pelo vape. Mas espera, vamos analisar. E quando eles foram analisar as 2.600 e poucas pessoas que tiveram problema, eles chegaram à conclusão que eram pessoas que estavam utilizando o vape, mas o que tinha aqui dentro não era líquido de nicotina. O que eles estavam usando era um líquido de weed, né? De maconha, vamos dizer assim. E esse líquido estava adulterado, porque 2 irmãos que foram presos fizeram 65 mil unidades para serem utilizadas em vape desse produto adulterado. 65 mil unidades. Quando chegaram lá para poder fazer a apreensão, eles já tinham vendido quase tudo e eles já estavam produzindo uma nova quantidade que eles iriam produzir, parece que mais 82 mil unidades, ampolas, desse líquido adulterado. Esse líquido foi adulterado com acetato de vitamina E, que é um emulsificante que multiplicava a quantidade de líquido, e como o líquido desse produto é muito mais caro do que o líquido de vape, valia a pena eles fazerem essa modificação. E eles causaram a morte de algumas pessoas, várias pessoas internadas, uma série de problemas. Depois disso, o CDC foi lá, fez uma análise e descobriu que todas as pessoas que tiveram problema não estavam utilizando o líquido de vape. E hoje, se você for no site do CDC, não sou eu que estou falando, a própria empresa, o órgão americano que criou esse nome, que criou essa doença, você vai lá dentro do CDC e eles dizem, o EVALI foi um erro. Eles cometeram um erro, tá? O que acontece? O produto não era vape, era um produto de outro tipo, tá? Adulterado, utilizado no aparelho de vape e que ele é que causou esse problema. E no rodapé desse mesmo site, onde está essa informação do CDC, o CDC informa o seguinte, se você trocou o cigarro pelo vape, continue utilizando o vape, não retorne ao cigarro. O vape é menos prejudicial do que o cigarro. O CDC diz isso, não sou eu que estou falando.
Vocês vão lá no site do CDC, eu posso deixar o link aqui embaixo, e vocês vão ver o CDC falando isso. Então não adianta o Fantástico falar de EVALI, a Record, o Domingo Espetacular, ou sei lá que programa, ou o jornal que for falar de EVALI. O EVALI não existe. Não existe, tá? Quem criou o EVALI foi o CDC e quem encerrou ele foi o mesmo CDC, ok? Então, existe toda uma fantasia em volta do vape. As pessoas... Houveram casos de um cantor famoso que teve Covid e que disse que foi o vape que causou problema. Não foi o Covid. Ele teve o pulmão alterado por uma característica que todo mundo sabe que é um efeito, né, causado pelo Covid, e ele botou a culpa no vape. Depois ele se retratou, disse que não foi o vape, mas aí ele já tinha feito um estrago enorme, porque juntou um monte de cantor sertanejo para falar mal do vape, tá? Sem saber, sem estudar, sem olhar nenhum estudo. Eu recomendo, por exemplo, um site de um grande amigo que se chama vaporaqui.net, tá? O Alexandro é uma pessoa que vem coletando pesquisas, traduzindo, colocando os links das pesquisas há muitos anos, e ali você tem um apanhado de pesquisas científicas, pesquisas sérias, feitas na Inglaterra, na França, na Suécia, na Austrália, nos Estados Unidos, diversas pesquisas. O Brasil não pesquisa nada sobre o vape, ele simplesmente proibiu, ele discordou de todas as 67 pesquisas que existiam no mundo inteiro, ele discordou completamente, ele discordou do sistema de saúde inglês, ele discordou do sistema de saúde sueco, ele discordou do sistema de saúde de vários outros países para dizer que ele não concordava com ninguém. Só o Brasil que sabe o que é bom e o que é ruim para o cidadão brasileiro, e simplesmente proibiram o vape, tá? Na verdade, o vape já era proibido em 2009 por eles, e eles fizeram uma reavaliação anos depois, não fizeram nenhuma pesquisa, zero pesquisa, zero. Não existe nenhuma pesquisa séria no Brasil em todos esses anos que a Anvisa fez a proibição. E quando acaba, eles tinham que dar uma reavaliação para saber se eles liberariam ou não. Eles votaram por manter a proibição, porque eles não concordavam com nenhuma das pesquisas, porque eles diziam que uma pesquisa de 10, 12 anos era muito pouco e que essas pesquisas ainda eram muito recentes. Eu não sei quanto tempo vai ser preciso. A gente sabe muito bem que tem remédios que foram liberados em 3, 4, 5 anos e o vape não consegue ser liberado no Brasil com pesquisas de 10, 12 anos. Então, infelizmente, eu não sei o porquê. A gente sabe um pouco do porquê, mas enfim, isso é um outro assunto, tá? Então, o EVALI também não é uma doença que pode ser considerada, tá? Porque quem criou o EVALI diz que ele não existe, ok? Aí a gente vem para as coisas regionalizadas, tá? Uma pessoa que fumou por 25, 30 anos, fumava 2, 3 maços de cigarro, para de fumar, vai pro vape. O vape, ele causa uma, vamos dizer, uma desintoxicação, né? Porque você para de colocar alcatrão no teu pulmão, você para de colocar monóxido de carbono. O propilenoglicol que tem no vape, ele é um antibactericida, inclusive é utilizado em hospitais. Bombinha de asmático usa propilenoglicol, tá? E o que acontece? Você começa meio que a expectorar e limpar o teu pulmão. E aí o cara tem algum quadro, algum problema? Foi os 6 meses de vape. Não foram os 30 anos de cigarro. Olha que loucura isso, tá? Então, é difícil. Os estudos são muito misturados. A maioria das pessoas que estão no vape, agora está mudando um pouco, são ex-fumantes. Tiveram lesões causadas pelo cigarro, tá? Então, assim, é muito difícil a gente ter essa informação 100% segura. Eu teria que pegar um grupo, tá, selecionado, que nunca fumou, que apenas utilizou vape, para eu poder
ter uma reavaliação e descobrir. Esses caras não podem ter tido Covid, não podem ter tido doenças respiratórias, não podem ter tido uma série de problemas que podem mascarar e achar que foi o vape que causou. É muito complexo isso. Medicina, de um modo geral, avança de forma lenta, ela é uma coisa muito dos medianos. Você tem uma medicação que você libera que fez bem para 98% e 2% de pessoas passaram mal com ela. Não, essa medicação funciona, porque funcionou com a maior quantidade de pessoas. 98% foi bem e 2% passaram mal com aquela medicação. Isso acontece. Se vocês olharem estudos de liberação de medicamentos, vocês vão ver que isso é verdade. Tá? Então, quando você olha uma bula de um remédio, você vai ver que existem reações adversas. Essas reações apareceram em algumas pessoas. Como apareceram em menos pessoas, né, do que as que não tiveram a reação adversa, o medicamento é liberado e é colocado na bula que podem aparecer essas reações adversas. Então, cada indivíduo é diferente, né? O nome já diz, indivíduo é individual e a reação é diferente para cada um. Mas uma coisa a gente pode dizer, ao longo desses 23 anos do vape, o vape é menos prejudicial do que o cigarro. Eu não vou nem falar quanto, eu não vou usar a pesquisa inglesa que diz que é 95%, eu não vou usar outras pesquisas que já chegaram a dizer que é 97%, eu só vou te dizer que é menos prejudicial. Basta você olhar, o cigarro tem alcatrão, o cigarro tem monóxido de carbono, aquilo é fumaça, tem papel queimando, tem fumo queimando, tá? Diferente do vape que sim é vapor, tá? Isso aqui não existe combustão, nada aqui pega fogo, tá? A temperatura do vape é muito mais baixa do que a do cigarro. E isso já muda completamente todo o cenário ali de danos que podem causar, ok? Bem, então era isso que eu queria falar, porque eu estou vendo muitas publicações, eu quero que vocês... Não quero que vocês acreditem em mim, eu só quero que vocês corram atrás e estudem. Não é porque apareceu no Fantástico que é verdade. Não é porque foi o, sei lá, Drauzio Varela, sei lá quem foi que falou, que é verdade, tá? Vai atrás, procurem pesquisas, leiam mais e vocês vão ver que a coisa está sendo deturpada, tá? Nós estamos sendo enganados. Para quem está dentro do mercado, para quem está dentro do universo do vape, ao longo dos últimos 16 anos, eu tenho uma visão completamente diferente de uma pessoa que entrou ano passado ou há 3 anos e que realmente nunca leu nada, que nunca viu nada, que vai escutar diacetil e vai, diacetil. Diacetil é velho, não existe mais. Evalio, Evalio, é velho. Você entende? Nada disso é novidade e tudo já foi esclarecido, ok? É isso, pessoal. Fiquem bem e até o próximo vídeo.